Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira, um livro também escrito pelo espírito de Charles. Bom, hoje Charles vai revelar a identidade espiritual da menina, do que a gente estava falando sobre ela no outro vídeo, tá bem? Então é o seguinte, Ivone Pereira fala assim: revelou então Charles a identidade espiritual da menina em questão, a qual existira ainda neste século no ambiente doméstico que fora o nosso próprio, porém sem laços consanguíneos, e durante nossa infância, proibindo, todavia, revelássemos seu antigo nome e condição a quem quer que seja. Entre mentes, as entidades em apreço iam e vinham pela casa, ocultavam-se uma das outras, através das portas, por baixo das mesas e das cadeiras, como quem brincasse de esconde-esconde. Batiam-se mutuamente, com socos e pontapés violentos, pavorosos, o que as levava a gritar e chorar. Davam saltos altíssimos, como se fossem acrobatas. Cabriolavam, faziam piruetas de todos os modelos. Caminhavam sobre as mãos, com os pés voltados para cima, quais palhaços no picadeiro de um circo de diversões. Penduravam-se as bandeiras das portas, rindo-se, a gargalhadas, num bulício ensurdecedor, o qual ouvíamos como se tratasse de rumores materiais. Um momento que eu bebi um pouco d'água. Desculpem. Pregavam dentadas uma nas outras. Puxavam-se os respectivos cabelos aos berros. Cuspinhavam-se reciprocamente, quais moleques que brigassem. Choravam de dor, corriam atrás do agressor, esbofeteando-se mutuamente. Vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados, vestes extravagantes, de cores muito vivas, bimbalhando guizos, quais bufões medievais, algumas berrantemente listradas, outras apresentando blusões ou camisolões excessivamente grandes no corpo, enquanto ainda outras, com calções curtos e muito apertados, deixavam à mostra pernas marmóreas e como que ressequidas, verdadeiros caniços, ou muito grossas, revestidas de meias berrantes, tortas, deformadas, suas cabeleiras dir-se-iam postiças, excessivamente abundantes, caindo em manto pelas costas e ombros e semi-ocultando o rosto, ou curtas, excessivamente ralas, mas endurecidas como revestidas de arame, ruivas, eriçadas para cima ou para os lados, até ao horrível. Negras, amarelas, roxas, vermelhas, verdes, o que, ajuntando a indumentária extravagante, as tornava verdadeiros fantasmas assombradores. Algumas dessas pobres entidades traziam capas escarlates, escamadas de guizos ou listradas em cores vivas, pés enormes, calçados de botas ou sapatos muito pontudos, coisa rara de se poder observar em espíritos desencarnados, mesmo em estado de transe, e tocavam flautinhos muito primitivos e pequenas gaitas próprias de crianças. Dançavam desagradavelmente, notando-se que o faziam com ares de provocação, mostrando na fisionomia trejeitos e esgares, caranhotas horripilantes, à guisa de sorrisos. Trajava uma delas manto roxo, exibindo cabeleira até os ombros, encaracolada coroa de espinhos e um caniço nas mãos, displicentemente parodiando a imagem do Senhor dos Passos, observada nas procissões do culto católico, e o fazia usando sapatos desmedidamente grandes e semblante grotescamente compungido. Outras entidades se apresentavam com gorros, becas, funis, com borlas pendentes ou faixas de fitas, chapéus de 3 bicos, com abas enormes ou copas excessivamente altas, exatamente como gostariam de ostentar os carnavalescos humanos. Acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e através dos quais eles próprios
espíritos se completam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram. Algumas dessas feias criaturas espirituais traziam uma feição ainda mais singular, completamente impossível a um cérebro humano engendrar, a qual seria, antes de tudo, grotesca e cômica, não fora a dramaticidade que, em essência, conserva, com a possibilidade de levar à loucura alucinatória não apenas os espíritos recém-desencarnados que caem em suas garras no além-túmulo, mas também pessoas encarnadas que por elas se deixem influenciar, até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem, por isso mesmo, com suas vibrações. Mostrava-se uma delas excessivamente alta, roliça, qual o tronco da árvore. De certa altura saíam os braços, que mais pareciam longas tiras de cipó, e que se moviam em reviravoltas como os tentáculos de um polvo, distribuindo chicotadas em torno de si. Do corpo assim roliço desciam então as pernas, varas finíssimas com enormes sapatos pretos, quais pequenas canoas. Os braços fisionômicos eram desenhados quase no ápice do rolo, isto é, do inacreditável corpo. Não havia pescoço e ombros e nem roupas, mas o chapéu lá estava, completando a monstruosidade. Essa horrível entidade fazia-se acompanhar de outra que se diria o seu contraste, propositado e caprichoso, excessivamente pequena, rotunda, com um rosto de dimensões desproporcionadas para o tamanho do corpo. Faces gordíssimas vermelhas, como se o infeliz vivesse eternamente soprando alguma coisa. Chapéu com abas enormes, botas, esporas e chicotes. Tudo desconforme e impressionante pela fealdade e pela desarmonia. Dentre as duas, não se saberia qual a mais desagradável e chocante, mas era certo que tais arremedos humanos causavam mal-estar insuportável. Pavor mesmo. Não tanto, talvez, pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da harmonia da criação deixavam irradiar, pois que o médium assim arrebatado do corpo físico para estudos e observações do invisível adquire percepções pasmosas, não lhe escapando à visão ou ao entendimento nenhum pormenor daquilo que os instrutores lhes dão e auxiliam a examinar. Outra entidade do novo grupo, que acabamos de descrever, medindo cerca de 1,5 metros de altura, usando sapatos grotescos muito grandes, calçados em pés trocados, e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura, mostrava a particularidade de bigodes tão extensos que se arrastavam pelo chão até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros. Ela os exibia provocantemente, qual palhaço, soprando de quando em vez, e aquela ridícula metragem de bigodes, então, se levantava no ar ondulante para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador, que se nos afigurou mais leviano e cômico do que mal. Porém, incontinente, Charles nos repreendeu com vivacidade, segurando a nossa mão com força, disse num murmúrio: rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá troca de vibrações e, de qualquer forma, se estabelecerá o malefício. Será necessário ao médium, como ao espírito, diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Lembrando que essa parte do livro é uma leitura bem pesada, então a gente tem que ir devagarinho pra gente poder digerir, né? Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.